Sejam bem-vindos a mais um Cyber Talks aqui na SA, São Francisco. Um grande prazer receber Luiz Ferreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Que doce convite aqui na RSA. A gente não teve oportunidade, né, de se encontrar no Brasil. Estamos aqui. Que bom que deu tudo certo. Ué, nunca é tarde, né? É verdade. O mundo também é pequeno. Bom, Luiz, a gente sempre fala sobre proteção de dados, mas assim, eu acho que é importante para que a gente possa entender como que isso traz uma vantagem comercial para as pessoas que fazem o investimento nessa proteção, que nada mais é importantíssimo e também tem uma lei, né? Perfeito. Que obriga você a ter certas tendências ou obrigatoriedades dentro dessa lei na proteção de dados. Luiz, qual a vantagem comercial? Acho importante trazer para os nossos ouvintes a questão da proteção de dados não como uma obrigatoriedade em relação à lei. É claro que por ser uma lei você obviamente tem que estar em conformidade, mas quando você protege principalmente dados pessoais, você acaba protegendo pessoas. E hoje os clientes procuram empresas que realmente se importam com aquele dado. Você jamais vai deixar, por exemplo, o seu dinheiro num banco que não tem ali uma qualidade nos serviços de segurança, obviamente. A mesma coisa os seus dados pessoais. Você não vai querer que os seus dados, endereço, CPF e outros estejam ali em camelôs ou em outros lugares. Então, quando a empresa tem uma preocupação, não somente pela lei, mas com esse diferencial que a minha proteção de dados vai ser melhor que o do meu concorrente, por exemplo, isso certamente destaca em relação às demais. Então, a proteção de dados deve ser a vantagem competitiva, não somente pela lei, não somente pelos clientes, mas também como pensando no lucro. Quanto mais controle, quanto mais proteção de dados, mais lucro. Hoje mesmo, na sua empresa, pode ter ali um agente interno, um agente externo ali fazendo fraudes, fraudando, você perdendo dinheiro e você não sabe. Então, eu sempre penso dessa forma. Quanto mais controles, mais lucro. Olha, e também já que você falou sobre quanto mais controle, mais lucro, muitos entendem o processo que tem que ser feito na proteção de dados, mas é um processo contínuo. Correto. Então, é um investimento também que requer uma certa continuidade. Sim, sem dúvida. E daí também a parte da recuperação desse investimento vem em que forma? Esse é um grande drama, eu diria, da área de segurança da informação, né? Como é que você demonstra o valor? Eu acho que talvez seja ali o principal paradigma da segurança, né? Diferente, por exemplo, de uma venda, que fica muito clara ali para o valor para o negócio, a segurança tem muita dificuldade de mostrar isso. E é natural porque é difícil você mostrar para eles, olha, a gente evitou tantos ataques por dia, é um pouco complicado realmente mostrar o valor. É como se você fosse na rua, olha, hoje eu não fui assaltado X vezes, né? É realmente bem complicado. Então, mas eu acho que quando você começa a perceber que a quantidade de incidentes, né, acaba sendo tratado de uma forma mais qualitativa, quanto as pessoas e as áreas de negócio têm ali uma preocupação com a segurança dos dados, principalmente desde o início dos projetos, você acaba vendo a maturidade do programa de segurança e de proteção de dados aumentando e crescendo como um todo. Então, a cultura de segurança acaba se espalhando. E por que ela é importante? Porque na ponta tem um usuário final que toma decisões, que nem sempre tecnologia vai ajudar, e são essas decisões que vão ajudar a proteger os dados, não somente dos clientes, mas também... E, aliás, um ponto importante que eu esqueci de comentar, a gente fala muito de proteção de dados pessoais, claro, que a gente sabe em relação à lei, mas a proteção de dados ela vai muito além disso. Vamos citar, por exemplo, um dado de um balancete. Não é um dado pessoal, mas é um dado de extrema importância para a empresa e deve ser protegido como tal. Então, desde os altos níveis das corporações, esse pensamento que o programa de proteção de dados, de segurança, deve ser algo obrigatório, não deve ser mais opcional. Eu acho que a gente vive hoje um momento que, se você não tem esse tema no seu board, junto à alta direção, você está fadado ao fracasso, fadado à fraude e, consequentemente, dano de imagem, perda financeira e, quem sabe, até sanções e multas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ninguém quer isso. Então, a gente precisa mudar o paradigma do brasileiro de ser reativo e começar a ser proativo. Bom, você falou sobre proteção de dados no geral também, muito bom mencionar a parte de ransomwares. Perfeito. Né, que também não deixa de ser a proteção dos dados, né, não somente a parte
pessoal, como você bem falou. Mas já que a gente entrou nesse tópico da proteção de dados no geral, o que você passa como, sei lá, as primeiras dicas para quem quer começar, que não tem nada, né? E qual seria o primeiro passo de muitos outros, mas qual seria o primeiro passo para que essas pessoas busquem o entendimento também, como começar? Não, perfeito. Não é uma receita simples, obviamente, como você comentou, é um trabalho contínuo, mas talvez o primeiro passo seja qual é o meu nível de exposição, ou o quanto que eu estou ali vulnerável a um ataque. Talvez esse seja o primeiro cenário que você tem que verificar. Será que eu estou muito, pouco? Enfim, esse tem que ser o primeiro choque de realidade. A gente tem percebido muitas empresas no mercado que não têm essa visão e quando essa máscara acaba sendo removida, muitos executivos ficam surpresos. Então, com base nesse cenário, você começa primeiramente a se preparar. Se eu fosse atacado hoje, nesse exato momento, eu conseguiria me recuperar? Eu conseguiria ter os meus dados ali em retorno em quanto tempo? Você comentou do ransomware, né? Talvez, pensando no ransomware, o principal controle ali seja o controle de cópia de segurança de backup. Então, se você fosse começar hoje, olha, o seu backup, a sua cópia de segurança, ela está íntegra. Se você tivesse hoje um incidente, você conseguiria recuperar seus dados? Então, esses são os dois principais passos que eu vejo. É claro que os demais, aí você precisa de tempo, precisa de normativo, uma série de controles tecnológicos e de processos também. E pessoas para auxiliar. Perfeitamente. E foi aquilo que a gente comentou agora há pouco, a questão cultural, né? E essa, Narese, talvez seja a parte mais difícil. Porque as pessoas têm... eu estava comentando isso hoje aqui no evento. A grande verdade, sendo sincero com você, quem gosta de segurança da informação é só quem trabalha com segurança. O grande público não gosta, né? Vamos ser sinceros aqui, abrindo o coração com você. Então, o grande público não gosta. Você vai nas áreas de negócio, o pessoal acha chato, pô, lá vem aqueles caras que vão bloquear a gente. Quando você começa a se aproximar das áreas de negócio e mostrar que seu objetivo é garantir a proteção do dado e também o valor que aquela aplicação, serviço, etc., vai trazer, inicia-se uma parceria muito produtiva. E com isso, a cultura e tanto a maturidade de segurança da informação, ela vai crescendo gradativamente. Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro cenário é, como estou vulnerável? Muito, pouco? Enfim, você precisa avaliar isso. Segundo, se eu for vítima hoje de um incidente, como é que eu respondo? Eu estou preparado? Como é que eu resolvo isso? E terceiro, iniciar um programa que aí começa pelo normativo, etc. Não tem uma resposta pronta, uma resposta rápida para você, mas certamente esses passos eu considero fundamentais. Luiz, obrigado pela sua participação. Muito agradecido. Ótima colaboração e também conteúdo para todos. Obrigado. Perfeito. Muito por obrigado. estar com a gente na RSA. Perfeito. Obrigado.